A paciente tem a ideia, ela pretende engravidar, mas tem um monte de coisas pela frente. Por onde que a gente começa? Então, quando se trata das meninas que querem engravidar, normalmente elas têm uma preocupação com o preparo para a gestação, né? Porque a maioria já tem as informações que existem implicações que vão modificar o curso da gestação. Então, elas já têm alguma noção de que precisam mudar alguma coisa na alimentação, de que precisam fazer suplementação nutricional. E normalmente elas começam por aí, né? Claro que esse é um universo muito vasto e realmente o pré-natal, ele é um evento importantíssimo na vida da mulher, né? E também gera muita ansiedade, né? Todas as mulheres que já passaram, as que ainda não passaram, que vão passar por isso, elas geralmente ficam muito angustiadas, até com todas as mudanças. E eu sempre falo, na primeira consulta de pré-natal, que o sentimento mais comum que as mulheres têm é um sentimento ambivalente. Ou seja, elas se deparam, se confrontam com uma nova realidade, que é um bebezinho vindo ao mundo. Então, elas vão passar por um processo de mudança física, por um processo de mudança psíquica, né? Ou seja, a relação dela com o esposo vai mudar, a relação familiar dela vai mudar, a relação social dela vai mudar. Então, é como uma moça me falou hoje: nossa, doutora, é tanta coisa que vai mudar na minha vida agora, porque ela estava planejando a gravidez para o próximo ano e ela acabou acontecendo esse ano. E ela se deparou, então, com essa surpresa boa, né? E, ao mesmo tempo, o medo dessa mudança, né? Mas isso, com certeza, acontece com todas as mulheres. Eu também me deparei com isso. Claro que depende muito do grau de compreensão de cada uma, né? E, normalmente, quando a gente é mais jovem, eu lembro da minha primeira gestação, que eu tinha 21 anos, eu era totalmente ingênua, né? Ou seja, era tudo, era poliana, né? Era tudo maravilhoso, era tudo lindo. Ou seja, até tinha alguns anseios, algumas dúvidas, mas muito menos do que eu teria se eu tivesse engravidado, por exemplo, aos 30, né? Aos 35, aos 40, né? Então as dúvidas vão mudando. Então uma mulher de 20, normalmente ela não está muito preocupada com determinadas coisas, mas quando ela chega aos 30, ela já tem outras preocupações. Quando ela chega aos 40, então vem a questão da fertilidade, do bem-estar do bebê, né? Se esse bebê vai ser saudável ou não. As questões como malformação, como autismo, como é que essa gravidez vai evoluir, né? Então elas trazem à tona todas essas questões, né? E a gente, claro que dependendo da demanda, da necessidade de cada mulher, a gente vai conversando e vai direcionando então o pré-natal. Mas o que eu sempre falo, é muito importante, sempre que possível, fazer a preparação, né? Se possível, você deve procurar o obstetra antes de engravidar, né? O ideal seria, se eu digo, mesmo que você tenha 20 anos hoje e vai engravidar daqui 10 anos, você já tem que pensar. Você já tem que pensar na anticoncepção adequada, você já tem que pensar em nutrição adequada, em estilo de vida. Mesmo que a gravidez vai acontecer daqui 10 anos, né? Então, assim, às vezes ela não é uma realidade imediata, mas ela vai acontecer em algum momento para a maioria das mulheres. São poucas as mulheres que decidem não engravidar. E tem muitas que vão engravidar lá pelos 35, 40. Então, eu sempre digo, mesmo que demore, você tem que montar uma estratégia para se preparar para quando for acontecer, né? E uma coisa também que eu levava muito em consideração é: quero ter confiança na profissional que vai trazer o meu filho ou a minha filha ao mundo. Então já tem que ter esse vínculo, né? Melhor se a gente puder chegar com um certo tempo de antecedência para que a gente faça todo esse preparo, que tenha essa conexão. Ah, isso é importante. Eu acho que a confiança, né, no profissional ou na equipe, né? Porque às vezes você elege uma equipe, não só um obstetra, mas tem uma equipe, Uhum. né, tem um pediatra, um anestesista, dependendo da situação, uma doula, uma enfermeira obstetra, ou seja, você tem toda uma equipe que você elege para te acompanhar nesse momento delicado. É que a mulher, ela realmente fica muito fragilizada, né? E eu sempre falo que depois que eu fiz neurociência e comportamento humano, eu fiz a pós, eu me deparei com essa realidade do quanto é importante esse acolhimento, né? Então, esse vínculo que você falou, então você buscar um obstetra com o qual você faz um vínculo e você ser acolhido por esse profissional é muito importante
para que você tenha segurança na gestação. Porque é como você falou, é uma troca, o profissional te passa o conhecimento, te passa a confiança, te passa as informações, para que você se sinta segura em seguir aquela orientação. Então, a gente passa um monte de orientações e você tem que realmente estar a par e ter esse vínculo com o profissional para você se sentir segura nesse processo. Até porque o parto em si, ele é desafiador, né? O parto, a cesariana, né? Imagina, você vai ter que ir para um hospital, né? Ou você vai ter que passar por um processo de trabalho de parto, ou você vai ter que passar por uma cirurgia que é a cesariana. Eu acho uma coisa extremamente delicada, né? Então, assim, e realmente o vínculo é muito importante. Doutora Giovanni, no início, então, da tua participação, você mencionou diferentes idades, né? Isso. Uhum. De a mulher que engravida aos 20, que engravida aos 30, aos 40. Agora vemos uma atriz Aos 55. engravidando aos 50. Então, assim, quais são as peculiaridades de uma gestante em cada fase, né? Realmente existe um risco maior para as mulheres que engravidam após os 40, porque é o que a gente muito ouve, né? Sim. Então, já tenho 40 anos, não engravidei, estou tentando, e agora? Com certeza existem peculiaridades, né? Então, por exemplo, quando você tem 20 anos, você está, do ponto de vista biológico, você está no auge. Ou seja, as tuas reservas, os teus hormônios, por exemplo, dos 20 aos 30, os nossos hormônios estão normalmente em equilíbrio perfeito. Eles começam a sofrer um pequeno declínio a partir dos 30 e um declínio maior a partir dos 40. E a gente sabe que os hormônios são muito importantes na sinalização da ovulação. Então, a partir de uma determinada idade, é comum que as mulheres eventualmente passem a apresentar disfunções ovulatórias, principalmente após os 35 anos. Não que isso não possa acontecer em mulheres mais jovens, mas aí nós já vemos o primeiro fator. Depois, a parte nutricional, ou seja, aos 20, a tua reserva nutricional está ótima, né? Você sabe que com o envelhecimento, infelizmente, ocorre um dano oxidativo, que a gente chama, a máquina vai funcionando, isso vai gerando radicais livres e um processo de envelhecimento que é inexorável, acontece com todas as pessoas. Está no nosso mapa genético, ou seja, isso não é uma escolha, nós não escolhemos envelhecer. O que nós podemos fazer é escolher como envelhecer. Então, é claro que eu posso chegar aos 40, assim como acontece com mulheres, às vezes, no caso da Cláudia Raia, com 55, ou seja, uma pessoa que sempre praticou atividade física, que teve boa alimentação, que teve sono reparador, né, que fez suplementação nutricional, é claro que ela chega aos 40 ou aos 50, noutras condições daquela mulher que vive estressada, que se alimenta de forma inadequada, que dorme tarde, que nunca fez suplementação nutricional, que ingere um monte de alimentos inflamatórios com baixo valor nutricional. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer a distinção é do estilo de vida dessa mulher. Então, uma mulher que chega aos 40 com bons hábitos, com estilo de vida saudável, provavelmente, se ela não tem nenhuma doença, é possível que ela tenha uma gestação saudável e de um bebê saudável. Ou seja, isso reduz drasticamente os riscos. Então, as mulheres muitas vezes me perguntam isso. Eu sempre digo, ó, depende da mulher, né? Tem mulheres que eu vou dizer, olha, você está apta a engravidar e vai dar tudo certo. Porque eu sei como foi o estilo de vida dela, como é que ela viveu até os 40 anos. Eu conheço a parte, por exemplo, a gente faz avaliação nutricional, faz avaliação metabólica, faz avaliação hormonal, e eu consigo ter essa compreensão. E muitas vezes eu faço pequenos ajustes, e isso realmente vai ter um impacto extremamente positivo na gestação. Agora, tem mulheres que realmente elas têm um histórico péssimo, têm várias doenças, né? Porque foram angariando doenças pela vida, né? Então, disfunções hormonais, alterações metabólicas, que é uma coisa que a gente encontra muito, né? No meu consultório até um pouco menos, porque normalmente quem me procura são pessoas que já têm uma propensão maior a cuidar da saúde em função do conhecimento que a gente passa, né? Mas eu sei que tem muitas mulheres que, infelizmente, elas têm síndrome metabólica, ou seja, elas têm um fígado sobrecarregado, elas têm um metabolismo sobrecarregado, têm glicose alterada, né? Ou seja, tem uma série de fatores que impactam a gravidez. E a gestação humana, ela é realmente, como eu sempre falo, o evento mais complexo da natureza. Quando a gente estuda a fisiologia da gestação, a gente se encanta. Eu me encanto com a fisiologia da gestação. É realmente um milagre a gente estar aqui.
né? Ou seja, a forma como a gravidez ocorre, a forma como a implantação gestacional ocorre, e tudo que é necessário para que esse material genético do nosso pai, da nossa mãe e dos nossos filhos aconteça de forma adequada é realmente um milagre. E o desenvolvimento desse bebê dentro do útero também. Então, o ambiente intrauterino, ele conta muito, assim como o material genético. No caso da mulher, nós nascemos com os nossos óvulos. Então, essa é uma particularidade do nosso gênero. Ou seja, quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe, com 5 semanas de gravidez, os nossos filhos já estavam lá. Olha que coisa interessante. Né? Ou seja, o material genético que deu a luz, né, que gerou o teu filho, quando você estava lá na barriga da sua mãe, com 5 semanas, com um mesinho de gravidez, o teu filhinho já estava por lá. Então, tudo aquilo que aconteceu com você durante toda a gestação, durante toda a tua vida, ficou marcado no DNA do teu filho. E você passou para ele no momento da concepção. Olha que interessante. Então, assim, isso tem vários estudos mostrando. No caso do homem, a espermatogênese ela é constante, ou seja, os homens eles produzem espermatozoides constantemente. Então, por isso que é mais fácil você fazer intervenções no homem. Por quê? Porque se eu fizer uma intervenção hoje, se eu corrigir o estilo de vida dele, cortar o cigarro, cortar o álcool, melhorar a alimentação, botar a fazer atividade física, botar a dormir cedo, minimizar o estresse, em 90 dias o sêmen dele está com boa qualidade. Não é a mesma coisa com a mulher. Ou seja, eu preciso, esse óvulo, por exemplo, no teu ciclo, nesse ciclo que você está ovulando, esse óvulo, ele foi sinalizado há 12 meses atrás. Olha que interessante. Então, tudo aquilo que aconteceu com você nos últimos 12 meses vai ficar marcado no DNA desse óvulo, se eventualmente ele for fecundado. Né? Então, assim, e você nasceu com esse óvulo, ou seja, esse material genético já estava lá na barriga da sua mãe. Então, a gente sabe que, no caso da mulher, tudo aquilo que acontece na vida dela importa. Então, se essa mulher, se essa mãe, ela sofreu, por exemplo, exposição intraútero a químicos, principalmente o bisfenol A, né, que é o plástico, né, que na época das nossas mães, ou quando eu era mãe, a gente usava muito, tinha o hábito de guardar alimentos em potes de plástico. Então, aquilo lá contaminava o alimento. Né? E hoje já tem muitos estudos mostrando que tem a ver com disfunção ovulatória da mulher na vida adulta. Então, muitas mulheres que hoje apresentam disfunção hormonal têm associação com a exposição ao bisfenol A lá na vida intrauterina e a endometriose. Olha só, olha quantas mulheres apresentam endometriose. Então, esse diagnóstico de endometriose ele é muito mais comum em mulheres de 40 anos do que em mulheres de 20. Não que eu não possa ter uma mulher de 20, 25, 30 com endometriose que a gente tem, mas a gente tem muito mais mulheres com 35, 40 anos apresentando disfunção ovulatória e endometriose, o que atrapalha a gravidez. Né? Então a gente vê esse tipo de caso. E outra coisa que acontece é que a fertilidade feminina, infelizmente, ela declina. Então, o pico da nossa fertilidade vai até os 25, 30 anos, né? É o auge da nossa fertilidade. Dos 30 aos 35 ocorre um leve declínio. Dos 35 aos 40 esse declínio se acentua na média de 15% ao ano. Você vai perdendo a tua fertilidade. E a partir dos 40, em torno de 30% das mulheres engravidam espontaneamente. Olha só. Então, a taxa de gravidez já caiu, se você pegar a população geral. Então, de cada 100 mulheres com mais de 40 anos, é possível que 70 não tenham sucesso na gestação, a não ser que mudem o estilo de vida. E aquelas 30% que engravidam são exatamente aquelas que tinham hábitos de vida melhores. E acabam tendo uma reserva. Isso se reflete tanto na qualidade do óvulo, como na reserva ovariana. Olha que interessante. Né? E outra coisa que as mulheres fazem bastante, a gente vê, elas dosam muito o antimileriano. O antimileriano ele é um marcador, é um hormônio, né, produzido pelo ovário e que sinaliza a quantidade de a minha reserva folicular, né, se eu tenho muitos folículos ou não. E normalmente quando nós usamos esse antimileriano em mulheres com mais de 30 anos, é muito comum a gente já ver um declínio, ou seja, a fertilidade ela já cai. Mesmo em mulheres jovens, às vezes 31, 32 anos, que são mulheres extremamente jovens, né? Porque as mulheres foram protelando a gravidez, as mulheres não querem, assim, de uma forma geral, engravidar com 20 anos, a maioria é a partir dos 25. Pois é, 30. porque justamente, doutora, essa ideia que os nossos pais, as nossas mães viveram é diferente, né? A sociedade
né, Mudou. que se viveu dos nossos antepassados é muito diferente. Então, por exemplo, a minha mãe, ela engravidou com 34 anos. Então, para o período, já era tarde, Uhum, né? verdade. Eu engravidei com 33. Uhum. Hoje a gente tende a esperar mais. Ou Entende? É. seja, para te ter certeza das coisas que você quer, para você se estabilizar financeiramente, para você se estabilizar psicologicamente, né? Então, Também. assim, são vários fatores realmente que tendem a levar com que a mulher engravide cada vez mais tarde. E hoje a gente tem a medicina a nosso favor, né? Sim, com certeza. Dá para melhorar muita coisa, né, Paula? E hoje também se faz congelamento de óvulos também. Então, para aquela mulher que não tem nenhuma Aham. perspectiva à vista, que às vezes ela chega perto dos 35 e ela não tem nenhuma perspectiva de ter filhos. Né? Eu tenho pacientes congelando óvulos com 40. Claro que não é a idade ideal. Se você vai fazer congelamento de óvulos, o bom é fazer mais cedo. Você pega um material genético melhor. Né? Então, mas isso é como você falou, a gente tem a medicina a nosso favor, né? Tem muito Uhum. conhecimento, tem muitos profissionais que estudam sobre saúde, né? Que falam sobre essa questão da suplementação, da melhora da saúde, do estilo de vida, né? E isso já está acontecendo de uma forma mais generalizada, ainda bem, né? Doutora Ainda bem. Giovanni, eu imagino que muitas pessoas que estejam acompanhando a live agora, ou que vão assistir mais tarde, porque ela vai ficar salva, no meu perfil, e depois a doutora Giovanni também vai compartilhar no dela, estejam querendo informações a respeito da possibilidade de engravidar. Então, são as tentantes, né? Ah, O que essas mulheres precisam, então, ter em mente em primeiro lugar? eu acho assim que é muito importante a gente ter a procura de um obstetra, fazer os exames de pré-natal, né, Paula? A gente faz normalmente, eu falo, na década de 90 a gente fazia o rastreio de pré-natal com 5 exames. A gente pedia apenas um hemograma, uma glicemia, um EQU, uma tipagem e o exame de toxo, a sorologia de toxoplasmose. Então era isso. E o pré-natal era feito com pouquíssimos exames, porque a gente não tinha conhecimento. E a suplementação era ácido fólico. Hoje, assim, com todo o conhecimento que você tem, isso seria assim, é quase uma aberração você falar Uhum. em pré-natal desse ponto de vista. Então, hoje, além de a gente fazer todas as sorologias virais, é óbvio, né, além da tipagem sanguínea, hemograma, glicemia, perfil lipídico, a gente avalia a parte nutricional, né? Porque a gente sabe que a nutrição tem um impacto muito grande na qualidade desse óssito. Né? E quanto mais cedo você começar a suplementação adequada, melhor. E aí também a gente tem uma grande falha de conhecimento, inclusive da maioria dos obstetras, porque se prescreve muito o ácido fólico, como eu prescrevi durante muitos anos o ácido fólico, achando que realmente ele era necessário. E os estudos mostraram que o ácido fólico ele é um suplemento sintético, ele não existe na natureza, não existe ácido fólico na natureza, ele foi criado na década de 90 para ser acrescido às farinhas. Né? Por quê? Porque as pessoas, as mulheres, principalmente, elas passaram a consumir muito menos vegetais a partir da década de 70, e isso levou um aumento do número de crianças com defeito no tubo neural, ou seja, os cientistas viram que começaram a nascer mais crianças com defeitos de fechamento. E aí eles viram que tem relação com os folatos, né? Que os folatos é uma vitamina, a vitamina B9 ativa que existe nos vegetais. Os vegetais verdes, eles são ricos em folatos. E o folato, ele é extremamente importante para a replicação celular. Ou seja, cada vez que uma célula nossa se replica, nós precisamos de folato. Precisamos não só de folato, precisamos da metilcobalamina, que é a B12 ativa, precisamos da piridoxal 5-fosfato, que é a B6 ativa, e da metionina e da B3. Ou seja, todas essas vitaminas do complexo B e a metionina, que é um aminoácido, são necessários para a replicação do DNA. Né? E aí, como teve esse problema que as mulheres diminuíram a ingesta de vegetais, eles acharam por bem acrescentar o ácido fólico. Só que o folato, o metilfolato, ele é extremamente instável. Eles tentaram acrescer a farinha e eles viram que não deu certo, né, Paula? Então, eles desistiram, resolveram criar uma molécula em laboratório. E aí criaram o tal do ácido fólico. E Uhum. começaram a suplementar. Tanto é que virou lei, né? No Brasil, né, todas as farinhas são acrescidas de ácido fólico.
né? Porque intui-se que as mulheres comam menos vegetais e para não ter deficiência então de ácido fólico foi feita a suplementação. Só que no início dos anos 2000 teve um projeto mundial, que é o projeto Genoma, onde foi feito o mapeamento, né, de todo o DNA humano. E se descobriu que nós temos em torno de 23 mil pares de genes funcionantes, né? Mas nós temos alguns defeitos genéticos. É muito comum. Uma mutação chamada MTHFR, que é metileno tetrahidrofolato redutase, é um defeito enzimático que afeta 60% da população brasileira, ou seja, de cada 10 pessoas, 6 têm esse defeito. Essa pessoa é incapaz de transformar o ácido fólico em metilfolato. Olha a situação. Então, eles colocaram ácido fólico na farinha, né? É lei, só que 60% da população ingere esse ácido fólico e não consegue transformar em metilfolato. E ele vai acabar gerando um processo de intoxicação. Porque como nós não temos como metabolizar isso, e esse ácido fólico ocupa o receptor do metilfolato, mas ele não tem o efeito do metilfolato, e começou a associar, começou a ter vários estudos associando, então, a ingesta do ácido fólico a autismo e, inclusive, a defeito no tubo neural, olha só. Então, eles viram que quando ocorre intoxicação pelo ácido fólico, você pode ter, então, um bebê com defeito de fechamento do tubo neural. E essa era uma dúvida que eu chegava constantemente no consultório e dizia, doutora, Pois é, ácido fólico. exatamente. Pois é, todo mundo fala do ácido fólico. Tu fala que engravidar, o conselho de todas as mulheres, amigas, conhecidas, tem que tomar ácido fólico. Não, então tem que mudar esse discurso, viu, Paula? Tem que tomar metilfolato, né? Ácido fólico marcou. Isso, exatamente. Tem que tomar a forma ativa. Por quê? Exatamente porque 60% das mulheres, elas não conseguem transformar o ácido fólico em metilfolato. Então é melhor elas tomarem metilfolato. Como a gente E não isso faz... manipula ou encontra hoje? Não, tem pronto. Hoje já tem suplementos. A maioria dos suplementos hoje, claro que aqueles antigos que se usavam um tempo atrás, quando a gente não tinha conhecimento, quer dizer, até tinha, porque imagina, esse estudo saiu em 2006, né? Hoje nós estamos em 2022, né? Então faz tanto tempo e ainda assim a maioria dos médicos não conhece a diferença entre ácido fólico e metilfolato. E eu demorei muito tempo para aprender, porque... né? Foi graças a quando eu comecei a ali estudar nutrição em 2014 que eu comecei a ver esses estudos, porque a gente não estuda, né? Normalmente os obstetras não têm o hábito de estudar nutrição. E eu só me deparei com essa situação quando fui estudar nutrição. Aí que eu vi que eu estava fazendo errado, ou seja, que aquela intervenção que eu estava fazendo não era benéfica e que inclusive poderia trazer prejuízos, olha só. E hoje, infelizmente, né, Paula, ainda tem médicos que prescrevem ácido fólico. Então, vocês que estão assistindo, que querem engravidar, né, ou que já estão gestantes, se vocês usam ácido fólico, troquem por metilfolato. Tem formulações de farmácia. Hoje, uma coisa que eu cuido muito também, porque como eu fui estudar nutrição, a maioria dos suplementos, eles usam corantes, aditivantes, que não são legais, né? Então, dependendo do suplemento que você vai usar, também não vale a pena. Ou você manipula, então ele pode ser manipulado. A vantagem da manipulação é que você pode individualizar a dose, então facilita, né? Ou seja, você pode usar doses maiores, doses menores, então isso facilita. E, claro, a gente nunca jamais suplementar o metilfolato sozinho, né? Então, por quê? Como eu falei antes, quando o DNA vai replicar, ou seja, cada vez que uma célula está se formando, seja a nossa célula, seja do nosso bebê, essa célula, para fazer a replicação do DNA, precisa metilfolato, metilcobalamina, piridoxal 6-fosfato, metionina e B3. Imagina, precisa todas essas vitaminas. Então, não é só metilfolato. Porque às vezes, não, então tomar metilfolato está tudo bem. Não, você precisa, na verdade, de várias vitaminas do complexo B. Né? Então, além destas vitaminas, doutora Giovanni, o que mais uma gestante ou uma tentante precisa suplementar? Ferro também. É que você tem deficiência crônica de ferro, né? Tem pessoas que têm particularidades que não, que não conseguem absorver, ou por alguns fatores genéticos, elas têm dificuldades da absorção do ferro. Então precisa suplementar. Hoje a gente sabe que o ferro é fundamental para o neurodesenvolvimento. Ou seja, o cérebro do bebê, ele precisa do ferro. Né? Então, realmente é muito crucial, principalmente no último trimestre.
Não, olha Uhum. só. E tem vários estudos mostrando, então, que a suplementação de ferro na gestação, ela melhora muito o quociente intelectual, então, o QI do bebê, né? E também reduz, por exemplo, se o bebê já nasce com níveis adequados de ferro, reduz uma série de doenças que acometem o recém-nascido ali no primeiro ano de vida, ou seja, infecções, anemia, né? Desnutrição, ou seja, tudo isso pode ser corrigido na gestação com a suplementação. Claro que a suplementação oral ela é um pouco mais complicada, porque o ferro ele irrita o intestino. Então, a maioria das mulheres que suplementam ferro, né, normalmente elas acabam com alguma queixa digestiva, elas têm constipação, né, Uhum. muda a coloração das fezes. Então, é mais chato. O gosto também, tem gente que tem dor de estômago. Então, a gente tenta... E a absorção não é tão boa, né? Porque o ferro mais bem absorvido é o ferro animal, né? Que é o ferro da carne, né? Do fígado, né? Das vísceras. Esse ferro ele é mais biodisponível. Então ele acaba Uhum. sendo melhor do que a suplementação e do que do que o ferro vegetal, né? Doutora Mas assim, Giovanni, hum, eu vou ler aqui alguns comentários que é bacana, né? tá, Essa, ah, essa comunicação entre a sim, gente. A não, com Nutri, certeza. a Nutri Eliane Rambo está acompanhando a live e ela disse: a gente tem Que bom. tanto para contribuir com a saúde das pessoas e as pessoas acham ainda que nutricionista é só para emagrecimento. Então aí está, né, uma prova de que não, que é importante em diferentes momentos da vida. E a delegada Rafaela Bier também está acompanhando e ela fez uma pergunta. Existe algum suplemento com todos estes compostos? Tem, assim, ó, Rafaela, na verdade tem suplementos que eu uso, eu gosto muito, assim, de usar algum suplemento de base que tenha todas as vitaminas do complexo B, na dose, no IDR, né, que é o recomendado, e suplementar em dose extra algumas que faltam. Por exemplo, tem algumas formulações que a gente pode usar que elas têm essa base. Né? Tem, da indústria farmacêutica tem também, mas eu não gosto muito dos corantes, né? Eu normalmente não tenho mais usado, eu prescrevia mais, mas como você começa a estudar e começa a ver que tem os corantes, então esses você evita. Mas eu uso muito suplemento que tem todas as vitaminas, né? Ou seja, que tem como base e botam extra, por exemplo, magnésio geralmente vai extra, porque o magnésio ele é um mineral importantíssimo na gestação. Tem vários estudos mostrando que ele reduz uma série de doenças, né? Ele auxilia na prevenção da pré-eclâmpsia, né? A pressão alta da Uhum. gravidez. No parto prematuro eu não tenho mais usado medicamento. É muito raro que eu prescreva algum medicamento para inibir parto prematuro. Eu uso magnésio. O magnésio é fantástico. Ele melhora o Apgar no nascimento, ou seja, aquela notinha que o bebê recebe no nascimento. Então, bebês de mães suplementadas com magnésio, então elas realmente vão ter bebês com menos propensão a sofrimento, sem ter menor chance de perda fetal. Né? Olha só, e ainda auxilia no neurodesenvolvimento. E na mãe as cãibras, então as mãezinhas que têm cãibras na gestação, Aham. normalmente a maioria das vezes é falta de magnésio. Então, olha Mas o só, o magnésio magnésio, acaba dando um efeito colateral, né? dependendo da dose, sim, ele pode dar diarreia. É, eu já ouvi falar isso. Até uma Tem, outra vez eu tive conversando. Eu acho que foi numa live também. Tenho impressão que existe olha esse só. efeito colateral. Então, importante simplesmente mulheres que Adequa a estão dose. assistindo não é ir lá na farmácia e comprar a suplementação, precisa de uma orientação, né? Sim. Por Ah, favor. sim. Não, sabe que suplementação é uma coisa bem complexa, né, Paula? Eu também, eu tinha muito medo. Então, alguns anos atrás, quando eu não conhecia a nutrição, eu tinha medo do magnésio, tinha medo da vitamina D, de intoxicar a pessoa, vou prescrever uma dose tóxica, né? Ou seja, então hoje eu estudo muito essa questão, então se torna muito claro, né? A vitamina Uhum. D é outra, por exemplo, a vitamina D é um potente imunomodulador, né? Hoje tem muito estudo mostrando que a dose preconizada para a maioria das pessoas, inclusive as gestantes, oscila entre 4 e 10 mil unidades ao dia. A média, né? Tem mulheres que precisam de 15 mil, 20 mil, 30 mil unidades por dia. Eu tenho pacientes que usam até cento e poucas mil unidades por dia. Né? Por quê? Nossa. Porque elas têm variantes genéticas em que elas Aham. têm dificuldade de acoplar, por exemplo, a vitamina D ao receptor.
Então, tem pessoas que realmente precisam doses maiores, e isso o profissional precisa avaliar através da dosagem do paratormônio, da dosagem do cálcio iônico. Na gravidez, através da 1,25-hidroxi-D, a gente consegue ter noção de qual é a dose adequada de vitamina D para cada indivíduo, porque, como você falou, o que serve para você talvez não sirva para mim, porque depende da faixa etária, depende se você está grávida ou não, né? Se você se expõe ao sol ou não, ou seja, vai depender disso também. A Mas assim, tendência, geralmente. doutora, a tendência é agora, no verão, essa suplementação de vitamina D diminuir um pouquinho mais em razão de que a gente acaba se expondo mais ao sol. É verdade. É que assim, o que a gente tem que considerar no caso da exposição ao sol? Se você usa protetor, você bloqueia 95% da produção de vitamina D. Então, você precisa expor uma grande área do sol, né, do corpo ao sol. Por exemplo, se você expõe os membros superiores, o tórax e os membros inferiores, você vai conseguir produzir em torno de 20 mil unidades. Qual é o tempo de exposição? Depende, isso é individual. Quanto mais clara a pele, menor é o tempo de exposição. Por exemplo, eu que sou branquinha, se eu me expuser 10 ou 15 minutos ao sol, ou até menos, provavelmente eu vou produzir grande quantidade de vitamina D, né? Assim, o Dr. Michael Holly, que é o cientista que descobriu a forma ativa da vitamina D, que é vivo ainda, ele coloca da seguinte forma, que você precisa tomar a quantidade de sol metade do tempo que você leva para a tua pele ficar avermelhada. Então, se você fica com a pele avermelhada em 30 minutos, o teu tempo ideal são 15. Se você fica com a pele avermelhada em 20 minutos, o teu tempo ideal de exposição são 10 minutos. Ou seja, você fica exposto por metade do tempo que você leva para você ficar com a pele avermelhada, ou seja, para fazer alguma queimadura. Então, para evitar que você faça queimadura e para você ter níveis adequados de vitamina D, né? Doutora Giovanni, respondendo então a pergunta da Fátima Trentin, a partir de qual semana de gestação é importante tomar as vitaminas? Antes de engravidar, com certeza. As vitaminas. Eu acho assim que uma média seria pelo menos 3 meses antes da gravidez, se possível, né? Mas assim, porque a fase mais crítica da gestação, a fase da embriogênese, que o embrião vai se formar, em que essa replicação do DNA é mais importante, é lá no início, onde ocorrem a maioria das malformações, né? As cromossomopatias, os defeitos estruturais. É ali que os nutrientes precisam estar presentes, ou seja, eles não podem estar faltando, né, para que esse bebê venha saudável. Então, e a replicação celular, ela vai acontecer durante toda a gestação. Então, você tem que pensar que você precisa da vitamina do primeiro ao último dia da gestação e, inclusive, durante a lactação, a suplementação. Porque mesmo que, e a Eliane que está aqui assistindo, ela vai concordar comigo, mesmo que a gente ingira todos os nutrientes, siga o cardápio da Nutri. Ou seja, a Nutri passou lá um cardápio, café da manhã com ovos, fruta, almoço com carne, vegetais, arroz, feijão, mandioca, janta com vegetais, carne ou alguma coisa assim, os lanches com frutas e suplementos. Você precisa usar vitaminas, por mais que você coma tudo que a Nutri pediu. Porque o que aconteceu nos últimos 50 anos? Houve um empobrecimento do nosso solo. Então, o nosso tomate hoje tem muito menos selênio, eu não lembro a porcentagem, mas tem muito menos selênio que o tomate que a minha mãe comeu, né? Ou seja, e todos os vegetais são assim, eles ficaram empobrecidos, né? Porque o solo, ele se tornou mais pobre. Então, nós temos que suplementar. E o ideal é começar 3 meses antes da gravidez, manter durante toda a gestação. Claro que isso vai ser adequado conforme a necessidade. E aí a gente faz a dosagem das vitaminas, as Nutri fazem também. Elas vão suplementando conforme a necessidade. E aí, como a Rafaela, falei para a Rafaela, eu pego um polivitamínico de base, onde eu tenho todas essas vitaminas, eu tenho vitamina D, tenho todas elas, e eu vou suplementando um extra. Eu boto um extra de ômega 3, porque eu sei que é importantíssimo para o neurodesenvolvimento desse bebê, o ferro quando necessário, quando a mãe tem deficiência de ferro, magnésio praticamente sempre, porque a maioria precisa de uma dose mínima de magnésio, vitamina D também, a mesma coisa, né? Ou seja, essas vitaminas e selênio e zinco, quando é necessário, também muitos precisam. E em situações especiais a gente suplementa a melatonina, porque ela tem uma ação antioxidante, a gente suplementa a coenzima Q10, a colina, né? Mas esse tem nos polivitamínicos para gestante, a maioria já tem esses suplementos, mas em pequena quantidade. Nós falamos de suplementar, o que inserir a mais, né? Para gestante, para tentante, para lactante, enfim, para as mulheres.
Mas a senhora, como estudou e estuda, né, nutrição, muito fala sobre lactose e glúten, né? Então, suas pacientes ouvem isso em todas as consultas a respeito da lactose e do glúten. Então, É, é importante também a gente fazer esse alerta a respeito desses é. itens, né? Muito bem lembrado, viu, Paula? O que eu sempre falo? O melhor suplemento do mundo não compensa um mau hábito. Então, você não vai conseguir contornar uma má alimentação com suplemento, você não vai conseguir compensar o sedentarismo com suplemento, a má qualidade de sono com suplemento. A gente não consegue melhorar sem começar melhorando o estilo de vida. E como você disse, por que o glúten? Eu também lá em 2014, quando comecei a estudar, que eu comecei a ler sobre o assunto e falar, eu não tinha muito conhecimento. Então eu proibia, mas aquela coisa, você tem que proibir baseado em alguma coisa. Você tem que ter Uhum. base, né? Você tem que ter uma base para ter argumentos para você convencer as pessoas de que isso é ruim. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o glúten e até vou resumir para vocês que eu acho interessante que vocês saibam, porque as pessoas têm muita dificuldade em eliminar que nem o leite, o glúten da dieta. Dá uma tristeza, né? Quando a gente fala, né? O pessoal fica desacorçoado, né? Fica infeliz, né? Mas infelizmente o glúten ele, na verdade, ele não existe na natureza. Na natureza não existe glúten. Se você pegar um grão de trigo e mastigar o grão de trigo, ele não tem glúten. Agora, se você pegar o grão de trigo, você fizer a farinha, você misturar com água e você agitar essa farinha, ela vai formar o glúten. Então, o glúten, tem alguns tipos, são várias proteínas que dão aquela cola, aquela liga do pão. E que fazem o pão, o bolo ficar fofinho, fazem ele crescer. Então, assim, o trigo, por exemplo, o trigo de 50 anos atrás, que era o trigo diferente do trigo anão, que hoje basicamente o trigo brasileiro é o trigo anão, que é um trigo que foi geneticamente modificado. Então, aquele trigo de 50 anos atrás, a farinha dele também fazia glúten, mas era muito pouco. Eu lembro que quando eu comia pão na infância, era um pão abatumado, não tinha um gosto. A gente nem gostava muito, a gente preferia até o pão de milho, porque aquele outro pão branco não era, a farinha era escura, tinha um gosto estranho, não era gostosa. Então a gente não tinha o hábito de comer. E aí foram modificando geneticamente o trigo, porque eles viram que com a modificação genética, esse trigo ele poderia produzir mais glúten. E hoje, então, o trigo de hoje produz 400 vezes mais glúten do que o trigo há 50 anos atrás. Olha só, então eles fizeram isso. Por isso que os pães de hoje, bolos, são tudo extremamente fofinhos. E o Uhum. glúten, infelizmente, nós temos receptores opioides para o glúten no cérebro, chamado gluteomorfina. Por isso que nós amamos tanto o pão, nós amamos a massa, né? Nós temos verdadeira paixão por bolos, né? Por causa desses receptores opioides. Só que o glúten é uma molécula, então, uma proteína para a qual nós não temos enzima para digerir. Ou seja, eu não consigo digerir essa molécula. Ela vai chegar intacta no meu intestino e como ela funciona como uma cola, ela vai acabar lesando a parede do intestino, ela vai gerar um processo inflamatório. E isso causa uma doença chamada permeabilidade intestinal, ou seja, o meu intestino vai ficar vazando e eu vou começar a absorver toxinas, ou seja, aquelas bactérias mortas do meu intestino, as toxinas que o meu organismo normalmente não absorve, elas vão passar a ter acesso à minha corrente sanguínea. E isso vai ativar o meu sistema imune. Então, assim, o que eu sempre falo? Se você comer glúten, o teu intestino vai inflamar em algum grau. Alguns mais, outros menos, mas você vai inflamar. E isso vai gerar uma resposta imunológica, ou seja, vai mexer diretamente com o teu sistema imune. E você vai passar a absorver toxinas, né? Então, infelizmente, quem come glúten vai ter alterações a nível intestinal, vai ter absorção de toxinas, vai ter bagunçado o seu sistema imune, né? E a gente sabe que muitas pessoas desenvolvem, por exemplo, sintomas neurológicos. Por que eu melhorei? Por que eu parei de comer glúten? Porque a partir do momento que eu eliminei o glúten da minha dieta, eu parei de ter dor de cabeça, eu tinha enxaquecas com bastante frequência, e eu tinha também oscilações de humor, tinha muita labilidade emocional, eu tinha sintomas depressivos, irritabilidade, por motivo algum, ou seja, não tinha motivo nenhum.
né? Como se tivesse sempre de TPM, né? Aquela coisa sempre irritada. E quando eu tirei o glúten da dieta, que eu fui estudar o assunto, o que me surpreendeu é que após 2 semanas eu passei a ter clareza mental. É como se eu tivesse passado a começar a perceber as coisas de uma outra forma. Ou seja, a função do meu cérebro ela melhorou, a minha cognição melhorou só tirando esse alimento inflamatório. E aí eu vi que tudo aquilo que a gente lê que realmente é verdadeiro. Todas as pessoas que eliminam o glúten, elas vão perceber alguma mudança no seu organismo. Algumas vão perceber mudanças no intestino, outras vão perceber mudanças na pele. Eu vejo muitas questões hormonais, por exemplo, disfunções ovulatórias. Depois eu descobri que muitas mulheres acabam produzindo anticorpos contra o ovário e muitas vezes o glúten é o causador daquela disfunção ovulatória. Olha só, até nisso ele está envolvido. Então, ele está envolvido em várias doenças neurodegenerativas, né? Por exemplo, se você tem algum familiar ou alguém conhecido com Parkinson, com demência, com Alzheimer, né? Claro que se você tem um dano muito intenso, não vai fazer diferença. Mas quando é um grau inicial, você reverte a doença, você diminui a Olha só. neuroinflamação. Sim. Então, assim, esses alimentos... Imagina para um bebezinho, um feto em formação, o grau de neuroinflamação que isso vai gerar. E já tem estudos mostrando que o autismo, né? Porque todo mundo tem medo do autismo, né? Tu pode ver que hoje existe uma onda de autismo e as mulheres, é uma pergunta constante no consultório, né? Sobre essa questão do autismo. Então, eu sempre digo, tudo aquilo que causa neuroinflamação, que vai inflamar o cérebro, pode aumentar o risco para autismo. E o glúten é uma dessas substâncias que causa neuroinflamação. Então, por uma série de motivos, eu sugiro para as grávidas não comer. Além de ter uma quantidade muito grande de resíduo químico, né? Porque o trigo, quem produz trigo, se tem alguém aqui, pode confirmar para mim. Eles usam algum químico na semente, colocam no solo, no controle das pragas, ali na questão da colheita, no transporte, no armazenamento e depois ali no processamento do trigo. Quando vão fazer, eles botam químico. Então, vai químico em todas as etapas da produção do trigo e do processamento. Então, imagina aquela farinha que chega na tua casa, né? Então, cheia de resíduo químico e ainda com ácido fólico, porque a legislação exige. Olha a situação. Então, é claro que isso muito possivelmente vai afetar o neurodesenvolvimento dessa criança. Porque isso não é uma nutrição adequada. E a outra coisa é o leite. O leite, na verdade, eu sempre digo, se você tiver uma mimosa da raça Jersey, né, que é uma raça rústica, que produz uma caseína que não é cancerígena, que não é tão inflamatória, que come pasto, que se expõe ao sol, que não é doente, você pode tomar leite, não tem problema nenhum. A lactose em si, ela é o açúcar do leite, né? Ela normalmente não é imunogênica. E olha só, isso que eu sempre quis entender. Por que a gente tem tanta criança com alergia à caseína, à lactose, né? Por quê? Porque, olha só, nós somos mamíferos. Todos os mamíferos, quando produzem leite, produzem as enzimas para digerir. Porque o que a natureza entende? Ela entende que aquele filhote precisa crescer rápido. Então, o leite materno, né, de todas as mamíferas, isso inclui as humanas, ele vem com as enzimas digestivas. Olha só que interessante que a natureza fez. Ela fez o leite e a enzima que vai digerir o leite. Vai lá digerir a lactose, vai digerir a caseína. Então, já vem com as enzimas junto. Só que aí nós resolvemos que a gente vai pegar o leite da mimosa lá, né, da raça holandesa, que tem uma caseína que é cancerígena, a gente vai processar esse leite por um processo chamado UHT, né, porque daí diz que esteriliza, não sobra mais nada. Só que imagina, aquela enzima que iria ajudar na digestão do leite, ela se foi. Você entendeu? Então, por isso que a partir de agora, você toma aquele leite, que não tem a enzima que vai digerir a lactose nem a caseína, e isso vai gerar um processo inflamatório no teu intestino, porque são moléculas que são inflamatórias, porque nós não temos como digerir. Porque toda proteína precisa ser digerida, ou seja, ela tem que... Você ingere, por exemplo, a carne, você ingere, você mastiga, vai para o teu estômago, o ácido gástrico, o ácido clorídrico tem uma pepsina que vai digerir essa carne, vai quebrar essas proteínas em aminoácidos, esses aminoácidos vão lá para o intestino absorve, né, e redistribui para o corpo e o corpo vai construir as proteínas. Tudo certo, bem como tem que ser. Mas aí vem a questão, daí vem o glúten, aquela molécula gigante, chega lá no teu intestino, não tem enzima nenhuma para digerir, fica lá, o corpo não quer, ela se gruda na parede do intestino, lesa o intestino, você absorve um monte de toxinas e você está ferrada. E você não digeriu, ela não serviu para nada, só não serve para inflamar. A mesma coisa com a caseína e a lactose.
né? E no caso dos bebês isso é mais grave, porque o que que acontece? Como eu falei, todos os mamíferos produzem o leite com as enzimas digestivas. E o filhote, ele tem o intestino mais permeável, exatamente para absorver o máximo de nutrientes e crescer rápido. E o bebê humano a mesma coisa. Então os nossos bebezinhos, até os 6 meses de vida, eles têm um intestino amplamente permeável. Ou seja, eles absorvem absolutamente tudo. Exatamente porque a natureza quer que eles cresçam, que eles recebam o leite da mãe e que eles cresçam rapidinho para poder sobreviver, né? Só que daí essa mãe, ela come, por exemplo, alimentos com lactose, com leite industrializado, sem que não tenha enzima junto, né? Então ela come lá o bolo, ela come iogurte, toma o leite da caixinha, né? E esse leite, essa molécula vai chegar lá no intestino sem nenhuma enzima e vai irritar o intestino do bebê. Aí o bebê passa a ter cólicas, né? Então, assim, porque o leite materno ele excreta o que a gente ingere. Tudo que nós ingerimos, basicamente tudo, com exceção da vitamina D e com exceção do ferro, é excretado no leite. Então, tudo que aquelas mãezinhas, é que nem a placenta, que nem hoje uma mãe me falou. Ela disse, eu li que a placenta, ela absorve tudo, ela pega os nutrientes da mãe e passa para o bebê, mesmo que a mãe fique sem. Eu disse para ela, é verdade. O que a natureza imagina? A partir do momento que a mulher engravida, a placenta passa a comandar o metabolismo materno. E ela vai buscar todos os recursos dentro da mãe. Ou seja, ela vai puxar para ela, vai puxar o ômega 3, a vitamina D, tudo ela vai trazendo para que esse Por isso bebê a possa... suplementação é importante. Muitíssimo. Só que o que a placenta faz, né, Paula? Só que ela não pega só os suplementos. Por exemplo, se essa mãe comeu, por exemplo, um alimento lá, por exemplo, o glúten, ou um alimento ou com pesticida ou resíduo químico, a placenta também pega. Também Porque tá. ela também não sabe. Tudo que aparece, ela pega para ela, porque ela quer que aquele bebê cresça. Mesmo que eventualmente não seja uma coisa boa. Só que a mãezinha, ela consegue fazer a eliminação da toxina. Por exemplo, nós adultos, ou depois que a gente sai da barriga da nossa mãe, a partir dos 4 meses e meio, nós passamos a produzir um hormônio chamado melatonina, que é produzido durante o sono, que é o mais poderoso antioxidante que existe e que é responsável pela eliminação das toxinas. O nosso sistema de detox é dependente da melatonina. Só que o bebezinho na barriga da mamãe e nos primeiros 4 meses e meio de vida, ele não tem essa capacidade, ou seja, ele não produz melatonina. Ele é dependente da melatonina materna. Então, ele é dependente do sono materno exatamente para que ele possa fazer a eliminação dessas toxinas. Então, imagina uma mãe lá comendo farinha, um monte de coisa que não tem, com falta de vitaminas, que essas vitaminas combatem um pouco esse estrago causado por essas substâncias químicas. Então, imagina essa mãezinha lá que ainda dorme tarde, então, ou seja, não produz melatonina adequadamente. Então, é óbvio que esse bebê vai ter um acúmulo de toxinas. E isso afeta diretamente o desenvolvimento do cérebro. Doutora Giovanni, uma outra questão. Eu, pelo menos, tinha essa dúvida. Imagino que muitas pessoas que estão acompanhando também possam pensar nisso. Claro que eu sou leiga, então a gente pergunta para quem sabe. O fato da gestante, o fato da mãe não consumir nada de glúten e de lactose pode fazer com que o bebê desenvolva uma intolerância tanto ao glúten quanto à lactose pelo fato de não ter tido essa exposição, justamente. Tu sabe que eu já vi muitas nutricionistas falando que se você deixar de comer glúten e tomar leite, você vai se tornar alérgico. E isso não é verdade. E isso tem uma explicação. Mas digamos, essa afirmação ela não procede, ela é incorreta, né? Porque na verdade a alergia ela depende de uma resposta imunológica inadequada, não tem a ver com, digamos assim, nunca comi o alimento, vou me tornar alérgico porque eu nunca comi. Não. Na verdade, é por outros mecanismos, não que você não possa ser alérgico, mas o mecanismo, a resposta para a alergia é diferente. O que acontece, que é muito comum, né, Paula, e que geralmente acho que foi isso que gerou a confusão, é que muitas pessoas têm sensibilidade ao glúten, ou seja, elas têm, a gente encontra muito, você vai ver, isso você só vai fazer o teste, você só vai saber se você eliminar o glúten e depois reintroduzir, aí você vai saber o teu grau de tolerância.
né? E aí o que que acontece? Por exemplo, uma pessoa que tem bastante sensibilidade, ou seja, e ela consumia bastante glúten, ela foi consumindo, consumindo, mas ela sempre foi muito sensível. Então ela foi inflamando, inflamando, ela está inchada, provavelmente ela está inchada, ela tem muitas, ela normalmente tem dores, é uma pessoa inflamada, então ela tem mais dores, as pessoas inflamadas têm mais dor, dor de cabeça, dores articulares, dores musculares, ou seja, ela passa a ter uma série de queixas. Muitas vezes alterações intestinais, ou não, nem todo mundo tem alteração intestinal com sensibilidade ao glúten. Então a gente diz, mas o meu intestino é perfeito, mas isso não significa que você não seja sensível. E aí o que que a gente faz? A gente faz o desafio, você elimina o glúten então por 30 ou 60 dias. Essa pessoa vai acontecer o quê? Ela vai desinflamar. É que nem eu. A primeira vez que eu tirei o glúten da minha dieta, eu perdi 16 quilos. Ou Nossa. seja, foi uma coisa assim, eu estava muito inchada. Ela estava acima do Aham. peso, estava inflamada, eu tinha dor, eu sentia cansaço. Eu terminava o dia extremamente cansada, tinha dor nas pernas, dor nas costas, tinha que fazer massagem. Então, assim, eu me sentia muito mal, né? E eu não entendia por quê. Daí eu dizia, não, a culpa é do trabalho, porque eu trabalho muito. E a gente sempre vai inventando desculpa para aquilo que você está sentindo. E claro, eu comia muito, né? A base da minha dieta era farinha, né? Porque eu não tinha conhecimento, como todo mundo eu era viciada, então eu comia isso, basicamente. Né? E aí, quando eu tirei, eu me surpreendi, né? E fiquei muito bem, né? E assim, o que que aconteceu? Depois, devagarinho, eu fui voltando a comer. Comecei com pão integral, aí troquei o pão branco pelo pão integral. Aí, devagarinho, fui ganhando peso de novo, ganhei 8 quilos. E ali que eu Uhum. eliminei lá em 2014, quando eu tirei de vez. Então, aí não tive mais praticamente oscilação de peso. Aí consegui equilibrar meu peso. Mas assim, eu nunca tive muitos sintomas. Mas eu já vi muito comumente essas pessoas que eliminaram o glúten, elas desinflamaram. E no momento que elas reintroduziram, elas sentiram muito sintoma. Então, assim, aí a pessoa diz, não, mas é que você se tornou intolerante porque você tirou. Não, é o Uhum. contrário. Essa pessoa, ela estava inflamada cronicamente, então é como se o organismo dela tivesse criado uma resposta imune para aquela inflamação. No momento que tu tirou o glúten, esse processo inflamatório ele reverteu, ou seja, aquelas células inflamatórias, bom, agora não precisa mais. Só que daí houve uma nova exposição e o sistema imune foi muito rapidamente acionado e aí faz uma resposta intensa. Que aí as pessoas confundem com alergia. Ah, não, tu viu? Ó, não tinha nada, comia glúten a vida inteira, agora não posso mais comer. Né? Então eu já ouvi muitas vezes essa afirmação. E na verdade não é, porque a pessoa sempre foi sensível, só que ela estava tão intoxicada que ela Aham. não percebia, né? Ou seja, o sistema imune dela estava tão ativado e ela estava tão inflamada que ela é como se ela tivesse compensada num nível ruim, Uhum. né? E no momento que faz a limpeza, que o corpo fica limpo e ela se expõe de novo, então essa substância imunogênica ela pode ter uma resposta intensa. Eu não tive essa resposta intensa até hoje. Se eu comer glúten não me acontece nada, mas Uhum. eu não como, eu evito porque eu vicio muito rápido, ou seja, não tem como. E eu incho, eu começo a inchar. Passa um tempinho, dependendo, eu começo a ficar muito demasiado, né? Então eu evito. Doutora Giovanni, a gente já está quase chegando em uma hora, Aham. eu acho, 55 minutos de live. Dos tópicos que nós lançamos para tratar na live, ainda estamos devendo disfunção hormonal. Então, claro que de uma forma ou outra, sim, foi contemplado, mas quando o assunto é disfunção hormonal, reposição através de hormônios, enfim, o que a gente pode ressaltar então? Claro que o assunto é muito amplo, né? Mas assim, eu lhe pergunto dessa forma porque a senhora recebe muitas dúvidas Sim. durante todos os Agora. atendimentos, então sabe quais são as principais a serem mencionadas nesse momento. Não, com certeza. Esse é um assunto amplamente vasto, né? E, de novo, depende da faixa etária. Por exemplo, uma disfunção ovulatória de uma menina na década dos 20, normalmente tem uma causa. Na década dos 30 tem outra causa. Na década dos 40 tem outra causa. Aí depois a mulher entra em menopausa dos 48 aos 52 anos, mais ou menos. Né? Então, assim, normalmente, o mais comumente a disfunção ovulatória aos 20 anos são os ovários policísticos. Né? A gente encontra muito, né? E a principal causa é a resistência insulínica, que é o quê? É a ingesta de muito carboidrato refinado, né? Porque todo carboidrato refinado, então tudo aquilo que tem muito amido, amido é igual açúcar, né? Porque as pessoas sempre digam, às vezes, mas eu não gosto de doce, eu gosto só salgado. Né? Mas qual é o salgado que você come? Ah, eu gosto de massa, eu gosto de pizza,
gosto de hambúrguer ou de pão. Ou seja, é farinha, é açúcar também, né? Então, tudo aquilo que vira açúcar de uma forma muito rápida no nosso corpo vai fazer um pico de insulina. Tudo que faz pico de insulina gera inflamação e interfere diretamente com a função ovariana. Né? Então, e quando você faz pico de insulina, vive fazendo porque come muito, com muita frequência, vai chegar um momento em que você vai ter uma resistência a essa insulina. Né? E aí você vai ter uma doença chamada síndrome metabólica, que é extremamente comum, né? E que está associada a erros de alimentação. Claro que não é a única causa de ovário policístico, mas é uma das principais. Eu vejo outras causas também, né? Então, eu vejo essa questão do glúten. Eu já peguei vários casos de disfunção Mais ovulatória. uma vez Em mulher... o vilão aí, É, digamos assim. é. Tanto é que eu sempre peço para eliminar, porque é muito comum a gente descobrir que ele é o causador, né? Às vezes até da resistência insulínica, ou seja, aquela pessoa tem muito hábito de comer farinha, tu tira a farinha, o ovário volta ao normal. Né? Então, assim, então tem várias causas. Mas químicos também, essa outra coisa que chamou atenção, que eu nunca tinha percebido. E ultimamente é a exposição a químicos. Se a gente for ver, ó, meninas, toda maquiagem que você usa, shampoo, condicionador, hidratante, desodorante, sabonete, a maioria deles tem substâncias que são disruptores hormonais, ou seja, são substâncias químicas que vão atuar no nosso receptor estrogênico, mas que não são um estrogênio. Por Né? Eles exemplo, são o bisfenol A, que é do plástico, né? Os parabenos, nas parabenos, se vocês olharem, tudo que tem no mercado lá, que o parabeno é um derivado do petróleo, né? Tá lá. Os metais tóxicos, então tem alumínio, tem chumbo, né? Que a gente vê bastante, tem mercúrio, dependendo, então são disruptores. O cloro e o flúor da água são disruptores hormonais, olha que coisa, né? Então o quê? Porque eles ocupam o receptor hormonal e eles alteram. Então, no ovário, a gente tem bastante receptores e eles podem bagunçar. Então, às vezes, tem que tirar os químicos também, né? Então, por aí a gente tem que cuidar. Nas mulheres jovens, as principais causas são essas, né? A partir dos 35 anos, então, vem o declínio hormonal, que está associado ao envelhecimento próprio do ovário. Então, dos 35 aos 50 anos, é um período em que a maioria das mulheres tem disfunção hormonal. É esperado, né, que a gente tenha algum grau. Por isso que a maioria das mulheres com TPM ela é mais comum dos 30 aos 40 anos. Pode ver que a TPM, a cólica excessiva, fluxo menstrual exagerado, encurtamento do ciclo, alongamento do ciclo, TPM, dor nas mamas, inchaço na barriga, dor nas pernas, dor nas costas, né? Enxaquecas associadas à menstruação são mais frequentes nessa faixa etária. Não que não possam ocorrer em mulheres mais jovens e mais velhas, mas esse é o pico desses sintomas, porque começa uma disfunção hormonal. E o anticoncepcional, infelizmente, eu sempre digo, apesar dele às vezes, muitas vezes melhorar o sintoma, ele costuma bloquear a função ovariana. Então, ele também é um disruptor hormonal. Então, não é muito interessante, porque a maioria acha que o anticoncepcional é inofensivo, mas ele não é. Ele também é um disruptor hormonal. Então, ele tem que ser muito bem indicado e usado por um período específico. Né? Você não pode ficar usando o remédio a vida toda, né? Porque você vai bloquear uma glândula. E você bloquear a função ovariana por mais de 5 anos, isso leva a ter implicações bem sérias na saúde humana. Então, eu sempre digo, ó, tem que pensar em outros métodos. Não porque existe tem método muitas assim. mulheres que tomam continuamente, né? É, Por anos e é, anos. por ano. E aí tem uma série de doenças que está associada, inclusive disfunção ovulatória pós-anticoncepcional, a gente vê também, né? Então, assim, e dos 40 aos 50, então realmente a maioria das mulheres tem disfunção, são poucas as que conseguem ter ciclos regulares, e aí você tem que fazer a correção. Mas normalmente o hormônio que tem falta é a progesterona, que é o primeiro hormônio que o ovário deixa de produzir, que ele produz estrogênio numa primeira fase, testosterona no pico ovulatório e progesterona numa segunda fase. E esses hormônios, eles têm que ficar em harmonia, existe uma dança, eles oscilam constantemente. Por isso que nós somos uma mulher diferente todos os dias, por causa da oscilação hormonal. Nós não somos sempre a mesma pessoa, né? Isso é absolutamente normal. Né? Então, assim, o que acontece? A gente tem que olhar atentamente, né? Então, a faixa etária, a suplementação de progesterona é uma estratégia. Fitoterápicos, eu gosto muito, a fitoterapia eu acho bacana, assim, a gente fazer, né? A fitoterapia, né? Que são substâncias fitoquímicas, né? São medicamentos extraídos de plantas ou naturais, que eles equilibram os hormônios femininos.
E eu uso bastante também um progestágeno chamado gestrinona, que é um dos que melhor funciona dos 35 aos 50 anos para contrabalançar esses sintomas. Então a gente usa bastante a gestrinona. A Né? gente recebeu algumas perguntas, a doutora Giovanni, né? Algumas perguntas aqui no decorrer da live, mas vamos Vamos ter que responder. marcar uma próxima conversa para esclarecer tantas dúvidas, né? Só então para encerrar a última que entrou aqui, para dosar o antimileriano, é preciso estar sem tomar o anticoncepcional? É melhor ficar assim, o anticoncepcional, dosa no período menstrual. Esse é o Uhum. ideal. Uhum. Não vi as perguntas, eu não prestei muita atenção. Uhum. Muito bem, então. Teve uma outra pergunta, ela mandou algumas vezes e mandou aqui também. O iogurte natural é bom e sobre a qualidade da água. Ah, sim. O iogurte natural. Se for aquele da mimosa, sim, com certeza. Na verdade, o iogurte, ele é muito bom por causa do probiótico, né? Porque a gente sabe que todos nós temos uma microbiota intestinal. Assim como a gente tem uma microbiota oral, uma microbiota na pele, uma microbiota vaginal. O que é uma microbiota? É um conjunto de micro-organismos, né, que são vírus, bactérias, fungos e parasitas, que compõem a colonização do nosso intestino, da nossa pele, da nossa vagina, né? E o uso de alimentos fermentados é extremamente importante para essa microbiota. Então, eu sempre digo, nós temos muito mais bactérias e micro-organismos morando no nosso corpo do que células. Estima-se que a gente tem em torno de 10 trilhões de células, e tem várias estimativas, mas algumas falam em 90 trilhões de bactérias. Imagina, de micro-organismos. Então, você pensar que no nosso DNA existe muito mais DNA que não é humano, né? Porque esses micro-organismos eles têm um material genético, então eles têm um DNA, e as nossas células têm um material genético. Então, tem mais material genético aqui nesse corpo de micro-organismos do que de gente, né? Claro que eles são muito pequenininhos, então eles não aparecem. E eles vivem no nosso organismo com uma troca, ou seja, nós fazemos uma simbiose. Nós alimentamos esses micro-organismos com alimentos saudáveis e esses micro-organismos, então, produzem algumas substâncias para o nosso organismo e que vão nos ajudar a emagrecer, que vão nos ajudar a manter o sistema imunológico forte, vão nos ajudar a produzir neurotransmissores para nos deixar felizes, né? Para nos deixar calmos, tudo isso lá é a nossa microbiota que faz. Olha só que interessante. Tanto é que todo mundo já ouviu falar da conexão intestino-cérebro. Justamente. 90% dos nossos neurotransmissores são produzidos no intestino, pela nossa microbiota. E aí entra o iogurte natural. Então, se você pegar um leite de uma vaquinha saudável e fizer o kefir em casa, que é aquele da sementinha, nossa, é extremamente saudável. Isso seria um ótimo hábito que todo mundo. É uma trabalheira fazer, né? Eu até gostaria, mas eu não faço porque é uma trabalheira. Mas alimentos fermentados, como chucrute, também você pode fazer. Eu às vezes faço pepino fermentado. Na internet tem tutoriais onde ensina como é que você faz. Por exemplo, repolho fermentado, pepino fermentado. Né? O próprio kefir não é difícil de fazer, então a gente pode fazer até caseiro, só é um trabalheiro a fazer, mas é extremamente interessante usar. Melhora muito a imunidade. E tem um livro escrito pela doutora Andrea Flix, na tese de doutorado, onde ela mostra que para fazer o detox do bisfenol A, o kefir, o iogurte natural, que seria a melhor forma de a gente eliminar o bisfenol A do nosso organismo, que é o do plástico. Imagina, você toma lá cafezinho no copo de plástico, chazinho no copo de plástico, guarda a comida no plástico, pega o Aquece no tippzinho, micro-ondas. aquece no micro-ondas, papel termossensível, tudo isso aí acaba, na verdade, contaminando o nosso organismo com bisfenol A. E o kefir, então, seria uma forma de você fazer o detox. Além dele ser rico em probióticos, né? Ou seja, tem um monte de micro-organismos saudáveis e que vão melhorar o nosso sistema imune. Então, vale a pena fazer. E a água, ela me perguntou também. A água é óbvio, imagina, o nutriente mais abundante do nosso corpo é a água, né? Ou seja, ele não é só um soluto, ele é um nutriente. Ou seja, ele faz parte de reações químicas do nosso organismo. Então, a qualidade da água é muito importante. É uma água, assim, cheia de... Por exemplo, se você pegar a água do rio, tem lá... Imagina que o nosso esgoto vai todo, né, para o rio, né?
Então lá tem hormônio na época do anticoncepcional que as mulheres tomam, antibiótico, o pessoal toma antibiótico, vai para o xixi vai para a água, aí da água vai lá para o reservatório da Corsan, né? Volta para nossa torneira. Olha a situação que está. Né? Então aí você começa a entender, imagina, olha a quantidade de químicos que tem na água. Então, a origem da água, então, infelizmente, uma água de torneira, quando essa água vem do rio, além de hormônio, além de antibiótico, além de agroquímicos, né, ela ainda enfia o tal do cloro e o flúor, que são extremamente tóxicos. Então, realmente, a água é uma fonte muito grande de envenenamento. Eu tive uma paciente que eu atendi, ela não é daqui de Passo Fundo, ela é mineira e ela veio morar aqui no Sul. E ela passou a tentar engravidar. E ela ficou mais de 2 anos tentando engravidar e não engravidava, e não engravidava. E não tinha nada, uma menina jovem, né? E um dia ela passeando pelo interior, lá porque ela gostava muito de fazer trilha, ela e o marido dela tiveram um insight, né? Ela percebeu que entraram numa propriedade e viram lá uma montanha de uns 4 metros de pesticidas, de latões de pesticidas. E aí ela se tocou que ela estava tomando água de torneira. Ela disse, meu Deus, é claro, esses resíduos químicos estão tudo indo para o rio, eu estou tomando água da torneira. Ela parou de tomar, começou a comprar água, né? Depois de, acho que foi 30 ou 60 dias, ela engravidou. Olha! Né? Ou seja, sim, eu não lembro que queixa que ela tinha. Ela tinha uma queixa associada, que ela tinha um sintoma físico. E esse sintoma desapareceu e ela engravidou. Então, o que acontece? Porque esses químicos, eles realmente eles interferem com os nossos hormônios. E tem muito estudo sobre isso aí, viu, Paulo? Isso aí dá muito pano para manga. Que Mas a água, serzinho completo somos nós, né? muito, muito, muito. Doutora Eu ainda acho Giovanni, bem resistente, mas a gente tem que cuidar. Uhum. quero muito agradecer a tua disponibilidade. A gente sabe, né, que a senhora é uma profissional que tem agenda lotada. Então, Que quem bom, for fico ligar, feliz. marcar a consulta, vai ter só para abril, É, eu acho, do eu ano acho que que vem. abriu. Acho que abriu. Acho que tá em Então, abril. conseguir esse momento, né, na sua agenda para trazer essas informações realmente valeu muito a pena. Quero agradecer Imagina, eu que agradeço. e agradecer também o pessoal que acompanhou a live de hoje. Não conseguimos responder todas as perguntas, Ah, tá. mas a doutora Giovanni Se pode mandar também. por direct, você mandar, ela é direct que diz, né? Eu não sou Isso. muito letrada, mas se mandar eu respondo. Tudo que eu puder eu responder com certeza. Doutora Eu Giovanni gostaria acorda, que horas? Às 5 da manhã, que a senhora me falou outra vez. E isso, vai exatamente. dormir. Olha, já Na é verdade, quase 10 da noite. A gente está na segurando ela aqui verdade, ainda. na verdade eu durmo entre 21 e 22, no máximo 22. Então Né? Porque agora, a gente vai te liberar pro soninho. tá bom, obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Paulinha. Foi um prazer ter estado com vocês. Eu adoro essas conversas, eu gosto muito. Acho que até me empolgo demais. Não sei se às vezes eu divago muito, né? Mas, enfim, né? Sempre A é para gente só contribuir está de vendo alguma forma. elogios aqui nos comentários, doutor. Ai, que bom. Fico bem feliz. Olha só, que Então, amável. eu quero aproveitar a nossa audiência agora, em torno de 60 espectadores. A gente vai salvar essa live. Depois vocês curtam e compartilhem muito, porque esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas, né? Então, mais gente Isso. precisa ter esse esclarecimento, essas informações.